Então vamos lá, cabeças, vamos para o assunto da página 35, porcentagem. Tá aí o assunto de hoje, porcentagem, e confira comigo aí, cabeças, pelo seu livro, na página 35. Lá na página 35 a gente começa com essa tabela que mostra a evolução dos salários dos irmãos Marta e Caio entre 2015 e 2016. Então vejamos este detalhe aí, man. Primeira coisa que nós precisamos prestar atenção é que nós vamos aí obter a razão. E a razão é o quê? É uma divisão, é uma fração, tranquilo? Essa divisão é de quem para quem? É do aumento salarial para o salário em 2015. Então a gente já viu aí que Marta, a razão do aumento para o salário em 2015 foi de 600 para 2.400. Está aqui Marta. Tá certo? E Caio, cadê Caio, man? Caio foi de 570 para 1.900. 570, aumento salarial para salário em 2015, 1.900. Aí a pergunta vem agora. Quem obteve o maior aumento salarial relativo? Então, uma das maneiras de comparar estas razões, veja que nós ainda não estamos falando em porcentagem, ainda estamos falando aqui em razões. Então, uma maneira de compará-las consiste em expressá-las com o mesmo denominador. Por exemplo, o mesmo denominador 100. Então, veja que Marta, a razão 600 para 2.400 é a mesma coisa que a razão 25 para 100. Aqui houve uma divisão por 24, tá certo? Quando você divide 600 por 24, o resultado é 25. E quando você divide 2.400 por 24, o resultado é 100. Então, 25 para 100 é igual a 600 para 2.400, porque estas frações são frações equivalentes. Agora, você está vendo que 25 para 100 é a mesma coisa que 25 por 100, que é 25%. E aí Caio foi 570 sobre 1.900, que é a mesma coisa que 30 centésimos. 30 para 100. Para isto, foi dividido por quanto, cabeça man? Essa fração, esta primeira razão aqui, foi dividida por 19. Então, quando você divide 570 por 19, resultado 30. Quando você divide 1.900 por 19, o resultado 100. Então, dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor, pelo mesmo 19. O resultado foi 30 centésimos, ou 30 por 100, ou ainda 30%. Tranquilo? Concluímos, então, que Caio obteve maior aumento salarial. Porque, veja, man, só olhando as razões, 600 para 2.400 e 570 para 1.900, não dá para a gente saber. Não dá para a gente saber por quê? Porque essas razões aqui têm denominadores diferentes. Por isto que a questão sugere que você coloque com o mesmo denominador. Tá aqui, olha. Mesmo denominador. Ele sugere que você faça isso, né? E aí, como nós estamos tratando de porcentagens, eu cuido de colocar com o denominador 100. Tá certo? É alguém sobre 100. E é isto que é uma porcentagem. É alguém por 100. Como nós vimos aqui, 25 por 100, que é 25%, 30 por 100, que é 30%. As razões de denominador 100, estas que nós acabamos de falar aqui, ó, denominadorzinho 100, são chamadas de razões centesimais, ou taxas percentuais, ou simplesmente porcentagens. Agora, as porcentagens podem ser expressas de duas formas. Uma na forma de fração, de denominador 100, foi isso que nós acabamos de ver, e outra na forma decimal. Então veja alguns exemplos.
Aqui você tem 30%. 30% é a mesma coisa que 30 por 100. E quem é 30 por 100? É 30%, que é 0,3 ou 0,30. Tá certo? De onde saiu esse 0,30, professor? Eu estou transformando 30 centésimos em 30 centésimos, na forma decimal. Tá certo? E para isto, o que foi que eu fiz? Confira comigo no replay. Eu escrevi o 30 e descontei duas casas decimais. Por quê? Porque o número é sobre 100. Tá aí 0,30. 4%. 4, duas casas decimais, 0,04. Você está aí acompanhando pelo seu livro. 135%. 135 com duas casas decimais. 1,35, tá certo? Então, tanto faz você multiplicar pela fração ou pelo número decimal, o resultado é o mesmo, tá certo? Por quê? Porque são duas formas, duas maneiras de representar a porcentagem. Uma na forma de fração de denominador 100, beleza? Fração de denominador 100 e a outra na forma decimal. Então nós temos aqui as porcentagens, a fração com denominador 100 e aqui a forma decimal. Aqui 27,9, escreve 27,9 e anda duas casas. Duas, vem para cá, olha. 0,279. Pode conferir lá no seu livro. Aqui eu tenho 0,5. A vírgula sai daqui e anda duas. Andei essa casinha, 0,005. E aí eu tenho 18 por 100, ou 18 centésimos, ou 18%. É o 18, duas, 0,18. Confere aí, man, batido e conferido a cartela. E temos esse exemplo aí contextualizado que diz o seguinte: em um condomínio residencial com 80 apartamentos, verificou-se que em 35% das unidades moram inquilinos. Em quantas unidades moram inquilinos? Então, pessoal, a taxa 35% significa que se o condomínio tivesse 100 unidades, 35 delas seriam ocupadas por inquilinos. Beleza? Se nós tivéssemos 100 apartamentos, teríamos 35 inquilinos. Porque é exatamente isso que a taxa 35% representa. É uma razão de denominador 100. Tá certo? Agora, você não tem 35, não. Você não tem 100 apartamentos. Você tem 80. E aí, como é que você descobre? Aquele velho meios pelos extremos, cabeça. Tá certo? Meios pelos extremos. Meios pelos extremos. Por quê? Falar de porcentagens é falar de proporções. Afinal de contas, o assunto está dentro de proporções. É ou não é? É sim. E aí você começa pela letra 100x é igual a 80 vezes 35. 8 vezes 35 é 280. 80 vezes 35 é 2.800. E aí é só dividir o seu 2.800 por 100. Tranquilidade? 100 está aqui em cima, passou aqui para baixo. E aí você tem o quê? Você tem zero para cortar. Cortou 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Está aí a resposta. 28 apartamentos. Então você viu que se esse condomínio tivesse 100, seriam 35 apartamentos com moradores, né, sendo inquilinos, ou seja, que moram de aluguel. Mas como o condomínio tem 80, tá certo? E mantendo esta proporção de 35%, significa que o valor aqui é de 28 apartamentos. Agora, nós podemos simplificar as coisas da seguinte maneira, cabeça. Simplesmente calculando isto aqui, 35% de 80. Traduzindo, 35% é 35 por 100. Esse dia aqui é o sinal de vezes.
80. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 80 por esta fração. Tá certo? Para isto, cabeça, não sei se você já reparou, no livro de vocês, primeiro ele divide 35 dividido por 100, para depois multiplicar por 80. Aqui, eu vou fazer primeiro multiplicando. Multiplicar 35 por 80. A gente já sabe quanto é 35 vezes 80. Lembra? É 2.800 dividido por 100, que é igual a 28. Do mesmo jeito, olha, cortou zero. Deu aquele resultado que lá a gente já sabia quanto ia dar. Tá certo? E no comércio, como é que os cabeças, os vendedores fazem esse cálculo aqui? 35% de 80. Eles simplesmente já sabem que 35% é 0,35. Então ele simplesmente pega a calculadora e multiplica 0,35 vezes 80. O resultado é 28. Os vendedores, como eu falei para vocês, eles usam essa técnica aqui, de pegar o número na forma decimal, 35%, ele sabe que é 0,35, tá certo? Por quê? Porque é 35 dividido por 100. Confira comigo no replay. 35 dividido por 100. Veja quanto é. 0,35. Quando você multiplica lá pelo 80, tá aí, a gente já fez 28. Rapidinho, os caras fazem esta conta aí, sem precisar usar tecla de porcentagem. E aí nós temos o segundo exemplo, que tem assim, olha. Então, de 240 alunos do primeiro ano do ensino médio do colégio, 90 são moças. A razão entre o número de moças e o total de alunos é 90 para 240. Pessoal, aquilo que eu falei, a razão é a divisão, a razão é uma fração, tá certo? Esta razão sempre é entre alguém e alguém. Nós temos número de moças, 90, e o total de alunos, 240. Então, tá aqui a razão, de moças para o total de alunos, 90 para 240. Para calcular a porcentagem, nós podemos usar essa proporção. 90 para 240, assim como x está para 100. Porque, cabeça menos, o que é uma porcentagem? A porcentagem é a razão de denominador 100, é a razão centesimal. Então eu quero transformar isto aqui nisto aqui. Como é que eu vou descobrir esse x da questão? Para isso, é que existe a multiplicação em cruz. É para isso que existe a propriedade fundamental das proporções. Nós calculamos esse x aqui fazendo meios pelos extremos. Então aqui eu tenho 240x igual a 90 vezes 100, 9.000, onde x é igual a 9.000, agora sim, dividido por 240. Beleza? Tem o zero para cortar, vou dividir 900 por 24, tá certo? Você tá vendo o resultado aí no seu livro, esta continha está respondida, então nós vamos aqui simplesmente usar da malemolência e vamos dividir 900 ou 9.000, se eu quisesse, né? 900 por 24. Afinal de contas, a gente simplificou. Tá aí 37,5%. Beleza! E aí chegamos no exercício, finalmente. Simbora, o que é que eu quero aqui? Muito fácil, razão. A razão é o que? A divisão de 16 para 5. Perceba, na ordem dada. Então você não vai colocar 5 sobre 16, você vai colocar 16 para 5. Vale, é só isso? É. Letra B, de 40 para 120. 40 sobre 120. Agora, aqui você pode simplificar, tá certo? 4 para 12 é a mesma coisa que 1 para 3. Não entendi. O que foi que aconteceu? Simplificamos, dividimos essa bagaça aí por 4. Beleza, agora sim, agora eu entendi. Vamos para a próxima, letra C. 32 para 8.
Dá para simplificar? Dá. Simplificando isso aqui, eu vou ter 8, também não, 4 para 1. Por quanto eu simplifiquei? Alguém sabe? Como é que eu transformei 32 para 8 em 4 para 1? Porque aqui, cabeça, eu simplifiquei por 8. Quando eu faço 32 dividido por 8, dá 4. 8 dividido por 8 dá 1. E aí, 4 para 1 é 4. Porque 4 dividido por 1, 4. Beleza? Última aqui, ó, letra D. 0,4 sobre 0,02. Tranquilo? Dá para simplificar? Dá. Isto aqui é a mesma coisa que se eu multiplicasse isso aqui por 100, tá certo? Eu vou ter 40 sobre 2. Se você não entendeu o que aconteceu, eu multipliquei essa fração por 100. Agora, o que é que aconteceu quando eu multipliquei por 100? A vírgula andou 2 casas. Ó, ela saiu daqui e andou 2 casas, veio para cá. Saiu daqui e andou 2 casas, veio para cá. 40 dividido por 2 é 20. Tranquilo? Então, primeiro lado aqui já foi. Letra E. 1/3 para 1/6. E aí, cabeça, entenda por que é que a gente estuda divisão de frações. Isto aqui, nada mais, nada menos é do que uma divisão de frações. É a primeira vezes o inverso da segunda. Percebe? 6, aliás, 1/6, eu coloquei aqui embaixo, 1/6 ficou 6 sobre 2 não, 6 sobre 1. Aqui, ó. 6 sobre 1. Tranquilo? O que é que eu vou fazer aqui? Vou simplificar as coisas agora, tá certo? Usando a técnica do cancelamento. Eu vou dividir esse 6 aqui por esse 3. E o resultado aí é 6 dividido por 3. 2. Letra F. 2 quilômetros para 400 metros. Pessoal, eu já vou colocar logo 2.000 aqui, tá certo? Sobre 400. Por quê? Porque precisamos colocar na mesma unidade. 2 km. 2K é 2.000 m. K é 1.000, né? Então, 2 km. 2.000 sobre m. Né? 400 m. Tá aí. 2 zeros em cima. 2 zeros embaixo. 20 dividido por 4. 5. 10 minutos para 2 horas. Aqui a razão é 10 para 2? Não. Porque aqui eu estou trabalhando com minutos. E a hora tem 60 minutos. Então, eu vou colocar aqui quanto? 60 multiplicado por 2. 2 vezes 60, quanto é? 120. Tranquilo. E aí, corta o zero. A razão é 1 para 12. Tranquilo. Afinal de contas, 10 minutos é uma fração de 2 horas. Letra H, 8 kg e 500 gramas. 8 kg são 8.000 gramas sobre 500. Por que eu estou colocando 8.000 e não 8? A explicação está aqui, olha. K é 1.000. Então é 8.000 G. Está aqui, olha. 8.000 G e 500 G. Tá certo? Como esse G aqui não interessa pra gente, a gente só lida com os números. 0 embaixo, 0 em cima. E aí eu tenho 80 dividido por 5. Você sabe quanto é 80 dividido por 5? É 16. Quem diria, chegamos aqui ao final dessa questão. Tá certo? Porque, olha o que é que a gente ainda tem. Vamos aqui, man. Vamos pegar essa ladeira aqui, ó. Calcular o valor de x. Começa pela letra. 2x é igual a 9. X é igual a 9 dividido por 2, ou seja, x é igual a 4,5. Letra A foi. Letra B, meios pelos extremos. Eu vou primeiro multiplicar 3 vezes 4x ou 5 vezes x mais 1. Essa é uma dúvida pertinente. Eu começo multiplicando pelo resultado que der o maior valor de x.
Então eu vou multiplicar 3 vezes 4x, que dá 12x. É igual a 5x mais 5. Por que é 5x mais 5? Porque eu estou multiplicando 5 vezes x e 5 vezes 1. Essa multiplicação aqui é por ambos os termos aqui, olha, desse binômio, x mais 1. Então aqui, cabeça menos, eu vou trazer o 5x para cá, vai ficar assim, olha. 12x menos 5x é igual a 5. Onde eu vou ter que 7x é igual a 5 e x vai dar uma fraçãozinha que é 5 sétimos. Tá certo? Esse 7 aqui passou aqui para baixo. Meios pelos extremos aqui, quem dá mais? 4x ou 3x? 4x é maior, então começo com 4. 4 vezes essa galera aqui, ó. Vai ficar 8 menos 4x é igual 3 vezes x mais 3 vezes 5. 3x mais 15. Se fazia tempo que você não fazia essas continhas, você perdeu e você não fez, você perdeu uma ótima oportunidade de praticar. Trazendo o x para o lado de quem tem x, eu fico com menos 4x menos 3x igual a 15 menos 8. E agora, juntando essa turma aqui do x, olha, menos 7x é igual a 7. Percebe? Agora eu vou lá para cima, ó, trazendo para cá, x é igual a 7 dividido por menos 7. Se você não entendeu, eu estou dividindo este 7 aqui pelo menos 7 que está acompanhado aqui do x. E o resultado aí é menos 1. 7 dividido por 7, 1. Como 7 dividido por menos 7, menos 1. Né? Você não tem 7 dividido por 7. Você tem 7 dividido por menos 7. Última. Aqui, meios pelos extremos, quem é maior? 3x. Então, eu vou começar pelo 3, multiplicando este pessoal aqui. 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 2, 6, é igual 2 vezes x menos 1. O dobro de x menos 1 é 2x menos 2. Trago este cara para o lado de quem tem x e eu vou ter 3x menos 2x é igual a menos 2 mais 6. Percebeu o que foi que aconteceu? O menos 6 veio para cá, ó. Passou de um lado para o outro, passa uma operação contrária. Beleza. O que é que eu tenho agora? Agora é só subtrair aqui, não é? E aí eu vou ter x igual a 4. Acabou. Essa aqui é um tipo de questão que costuma cair em provas de Enem. Tá certo? Lógico, teria que ter aqui as alternativas, tá certo? Mas é uma questãozinha bem interessante. Olha, fala que a densidade demográfica de uma região, ou seja, cidade, estado, país, ou seja, é definida como a razão. O que é a densidade demográfica? É a razão entre o número de habitantes e a área da região. Afinal de contas, a densidade é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Essa é uma razão. Habitantes por quilômetro quadrado. Tá certo? Então, aí vem a pergunta. Qual é a região menos densamente povoada? Aquela região que tem menos gente morando. Tá certo? Entre essas 4 regiões X, Y e Z. Para responder isto aqui, você está vendo que a gente não tem espaço para responder isto mesmo. Nós vamos diminuir este negócio e vamos responder aqui. Lembra qual é a razão? Habitantes por km quadrado. Então, nós vamos pegar o número de habitantes, 1,5 milhão, 1.500.000, sobre o km ao quadrado aqui é 30 mil. Pessoal, a outra coisa que você precisa se ligar é nisto. 1,5 milhão é 1.500.000. Tá certo? Na dúvida,
1,5 milhão é 1,5 vezes 1 milhão. Tá certo? Quando você faz essa multiplicação, você chega nisto aqui. 1 milhão e 500 mil. Tá certo? Ou se você pode raciocinar da seguinte forma: 1,5 é 1,5, não é? Tá aí. Por que esta informação é importante? Porque se você bota 1,5 aqui em cima, menos, você estraga tudo. Tá certo? E aí o que é que nós temos? Um monte de zeros para cortar. 4 aqui embaixo, 4 aqui em cima. E aí, o que é que eu tenho aí? Simplesmente 150 dividido por 3, que é quanto? 50. 50 o quê? 50 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a densidade da região X. Vamos agora à densidade da região Y. Região Y é de 120 mil. Perceba que se você pega 120 e coloca só 120 aí, você estragaria tudo. A questão é capciosa. 120 mil é 120.000 sobre 1.500. Aí, menos, você tem mais zeros para cortar. Aqui 2. Tem 2 embaixo, pode cortar 2 em cima. Então, você tem 1.200 dividido por 15. 1.200 dividido por 15. Para fazer essa continha, eu vou simplificar esta fração. Eu vou simplificar esta fração dividindo por 3. Tá certo? É lógico que você usando a calculadora, você de repente faz 1.200 dividido por 15. Eu vou dividir aqui por 3 e vou ter 400 sobre 5. E aí, aquilo que eu falei, isto aqui eu dobro a fração, 800 sobre 10, e corto 0. Ou seja, a resposta aqui é 80 habitantes por quilômetro quadrado. Cuida! Outro número que pega muita gente. 0,8 milhão. Quem é 0,8 milhão? 0,8 milhão, cabeça de melão. Vamos trazer para cá. Letra Z. É 800 mil. Tá certo? 0,8 milhão é 800 mil sobre 20 mil. Balaio de zero para cortar. 4 embaixo. Corto 4 em cima. 2, 3, 4. E aí eu tenho 80 dividido por 2, que é 40. O que? Habitantes por quem? Quilômetro quadrado. Qual é a resposta disto? A questão quer a região menos densamente povoada. Qual delas, foi a região menos densamente povoada? Então você está vendo aí que a região Z é a região com menor densidade demográfica. Então chegamos aí na questão do vendedor. Um vendedor recebe salário fixo de R$ 950 mais 4% sobre o total de vendas. 4% sobre o total de vendas no mês. Qual será seu salário se, em certo mês, o total de vendas efetuadas for de R$ 10.000? Então, quanto é que ele recebe? O salário deste boy aí é 950 mais 4% das vendas, né? 4% das vendas. E aí nós queremos saber se ele vender isto aqui, R$ 10.000, quanto é que ele vai receber? Bom, ele vai receber, o salário será os 950 que ele recebe fixo, pode vender ou pode não vender, ele vai receber, mais 4%, vamos botar na forma aqui traduzida, 4% das vendas. Qual foi o valor de vendas? 10 mil. O que é que eu estou fazendo aqui? Traduzindo. 4% é 4 por 100, das é vezes,
e a quantidade vendida aí foi 10 mil. Então, o que é que eu tenho que fazer? Fazer esta multiplicação e somar com 950. Simples assim. Tenho zero para cortar? Tenho. Corto os dois zeros do 100 com dois zeros do 10 mil. Então, eu tenho 4 vezes 100, 400. Tá simples assim? Tá. Então, o salário deste vendedor vai ser 950 mais 400. Ou seja, 950 com 400 dá 1.350 reais. Tá aí. Aí vem a pergunta, e se as vendas dobrarem? Pessoal, se as vendas dobrarem, esse valor vai ser dobrado? Ele vai para R$ 2.700. Isto é uma pergunta, eu não estou afirmando. Se você fizer isto, se você dobrar este 1.350, você está dobrando também o salário fixo dele. Então, aqui, a segunda pergunta é, se as vendas dobrarem? Se as vendas dobrarem, tá certo, cabeça? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular 950 mais 4% de 20 mil. Quem vai dobrar é a comissão, tá certo? Então, vamos escrever aqui em outra cor. Se as vendas dobrarem, o salário dele vai ser de 950, que é fixo, mais 4% de 20 mil. Se 4% de 10 mil deu 400 reais, tá certo? 4% de 20 mil vai dar 800. Tranquilo? Então, o salário dele vai ser de 1.750 reais. Veja que a diferença foi de 400 reais. Porque do que dobrou, ele ganhou 400 a mais. Pessoal, parece que é muita coisa aí, não é? Agora, existe um macete. 10 é x% de 40. Eu vou mostrar para vocês só a letra A e o restante a gente vai fazer aqui de forma simples, tá certo? Na letra A é que eu vou fazer aqui pelo método canônico. 10 é x% de 40. O que é que eu estou fazendo? Eu estou traduzindo isto aqui para o matematiquês. Pessoal, 25 o quê? Por cento. Então, eu posso simplesmente trocar tudo isso aqui por isto. 10 sobre 40. Simples assim. Tá certo? 10 sobre 40 é quem? É 1/4. Ó. E quem é 1/4? 25%. Beleza? Quem é o x aí? 25. Em todas elas, é só pegar o primeiro número e dividir pelo segundo. Beleza? E multiplicar por 100, tá certo? Para você obter na forma de porcentagem. Então, vamos lá. Primeiro dividido pelo segundo. Pra gente ganhar tempo aí. Man, lá vou eu, lá vou eu. Primeiro, 3,6 dividido pelo segundo. Aqui, ó. 0,05. Multiplico por 100, 5. 5 o quê? 5%. 120 dividido por 150. Vamos lá. 120 dividido por 150. Igual. Vezes 100, para transformar na porcentagem, 80%. Tranquilo. Próximo, letra D. 136 dividido por 400. Igual. 0,34. Multiplica por 100. E aí, ó, 34. Beleza. 34%. 150 dividido por 120. Resultado, 1,25. Multipliquei por 100. Transformei na porcentagem. Resultado, 125%. Tá aí. E agora só falta a gente encerrar com essa é perigosa, viu? Em uma determinada fruta cuja massa é 60 gramas, o teor de água é 45% e o resto é polpa. Quantos gramas há de polpa de fruta? Quantos gramas?
o que diz aqui dessa questão é que se a fruta tivesse 100 gramas, ela teria 45 gramas de água e 55 gramas de polpa. Onde é que está dizendo isso? Aqui, olha, o teor de água é 45%. Ou seja, 45 em 100. 45 em 100. E o resto, quem é o resto? É o que falta para 100, 100 menos 45, 55, você está vendo aí. Então o que é que nós vamos fazer? Meio pelos extremos. Com quem? Com o Y. Perceba aqui, se eu faço meio pelos extremos aqui, eu apenas descubro a quantidade de água que tem nessa fruta. Tá certo? Mas eu não quero a quantidade de água, eu quero a quantidade de polpa. Então eu vou fazer aqui com o Y. A proporção aqui é 60 para 100 igual a Y para 55. Essa explicação aqui você não encontra no Braille, viu? Com essa tabelinha aqui, supimpa aqui, olha, 100Y é igual a 60 vezes 55. Então eu vou fazer 6 vezes 55. 55 com 55, 110. 110, 220, mais 110, 330. Beleza. 330, trago o zero do 60. Por quê? Eu não multipliquei por 6, eu multipliquei por 60. Então, Y é igual a 3.300 sobre 100. Adivinha o que é que vai acontecer? Exatamente, cortar zero. Y igual a 33 gramas de polpa nesta fruta. Agora sim, cabeça man, terminou a tortura, chegamos ao final, 4:10. Vou liberar para vocês aí, man, o link para vocês fazerem a notação da frequência e a gente vai ficando por aqui.